Minhas senhoras, meus senhores, quando a literatura, a música e as artes plásticas foram sacudidas pela Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo no ano de 1922, o teatro brasileiro prosseguia a rotina das décadas anteriores, sem um movimento que alterasse efetivamente o domínio da comédia de costumes. Na mão de ensaiadores que não dispunham de tempo para fazer longos ensaios, nosso palco estava confiado ao brilho dos astros, a exemplo de Leopoldo Frois, Procópio Ferreira, Jaime Costa, Abigail Maia, Apolônia Pinto e outros nomes. É lícito considerar os anos 20 e 30 como da hegemonia do ator, não obstante algumas tentativas de diversificá-los. Assinalem-se os esforços de Eugênia e Álvaro Moreira no teatro de brinquedo. A procura de abrasileiramento da prosódia empreendida por Oduvaldo Viana no Trianon, sendo ele também autor apreciável, sobretudo em Amor. O propósito de Juraci Camargo e Renato Viana de incorporar Marx e Freud à nossa dramaturgia, respectivamente em Deus lhe pague e Sexo, textos, infelizmente, comprometidos pela subliteratura. Fugindo à comédia de costumes, a valorização da peça histórica a cargo de Viriato Correia e Raimundo Magalhães Júnior, provavelmente sob o estímulo do Estado Novo, instaurado em 1937. E ainda as três obras de Oswald de Andrade, O Rei da Vela, O Homem e o Cavalo e A Morta, que tiveram publicação, mas não conheceram a prova do palco, a não ser a primeira, 30 anos mais tarde, em virtude da censura desse mesmo Estado Novo. As diversas frustrações conservaram no primeiro plano a figura do ator, de fato o grande porta-voz do teatro no contato com o público. Foi o grupo amador carioca de Os Comediantes o responsável pela modificação desse panorama, ao acolher o diretor polonês Zibinski, foragido da Segunda Grande Guerra. Sua contribuição decisiva deu-se com a estreia de Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues em 1943. Ele enfeixou nas mãos o conjunto do espetáculo, cuidando harmoniosamente de todos os desempenhos da renovadora cenografia de Santa Rosa e da centena e meia de efeitos de luz. Malgrado a grande qualidade do texto, que se tornaria marco da nossa literatura dramática, a tônica passou a ser a da encenação, que já era voga na Europa desde o surgimento no século passado do conjunto do Duque de Saxe-Meiningen, dirigido por Cronegg, de Antoine, de Stanislavski, de Gordon Craig e de Appiah. Pode-se afirmar que principiava a hegemonia do encenador, prolongada até a década de 50. Essa fase tivera como precursores no Rio o Teatro do Estudante do Brasil, dirigido por Pascoal Carlos Magno, com a montagem de Romeu e Julieta em 1938, e a Companhia Dulcino Dilon, empenhada em modernizar-se. E em São Paulo, o Grupo de Teatro Experimental, dirigido por Alfredo Mesquita, e o Grupo de Teatro Universitário, dirigido por Décio de Almeida Prado. Em 1948, exatamente há meio século, o industrial italiano Franco Zampari, decidindo retribuir o que o Brasil lhe propiciara, fundou em São Paulo o Teatro Brasileiro de Comédia, que consolidou a fase da hegemonia do encenador. Adaptado para teatro um imóvel
na Rua Major Diogo, a fim de servir aos elencos amadores locais, logo percebeu o empresário a inviabilidade de seu projeto e, a conselho do cenógrafo Aldo Calvo, trouxe de Buenos Aires o jovem diretor, também italiano, Adolfo Celli, que profissionalizou os melhores atores. Convocada a nova geração do Rio de Janeiro, em pouco tempo o TBC dispunha de cerca de 30 artistas contratados. Passaram por ele Cacilda Becker, Sérgio Cardoso, Paulo Autran, Madalena Nico, Nídia Alicia, Tônia Carreiro, Valmor Chagas, Cleide Ácones, Margarida Rey, Sérgio Brito, Teresa Raquel, Natália Timberg, Jardel Filho, Ítalo Rossi e muitos outros. Houve momentos em que o TBC ostentava simultaneamente 4 encenadores contratados e colaboraram com ele os italianos Ruggero Jacobi, Luciano Salce, Flamínio Bolini Cerri, Gianni Ratto e Alberto D'Aversa, o polonês Zibinski e o belga Maurice Vanneau. O ideário do grupo consistia no teatro de equipe, que supunha também o cuidado com a cenografia e a indumentária, e o ecletismo de repertório, revezando-se no cartaz Goldoni, John Gay, Wilde, Gorky, Pirandello, Sófocles, Tennessee Williams, Arthur Miller, Sartre, Ben Jonson, Schiller, Sardou, Barrière e Gredy, Roussin, Jean Artog, Werner, Anouilh e, entre os brasileiros, principalmente Abílio Pereira de Almeida. Julgava Zampari que, numa cidade cosmopolita como São Paulo, o TBC dispensaria a viagem do público teatral à Europa e aos Estados Unidos, e era necessário satisfazer as suas diferentes exigências. Uma peça de boulevard deveria ter tratamento artístico idêntico ao dos textos clássicos. A estética do teatro brasileiro de comédia prevaleceu nos diversos grupos que se desdobraram dele: a Companhia Nídia Alicia Sérgio Cardoso, a Companhia Tonecelli Autran, o Teatro Cacilda Becker e o Teatro do Sete. Enquanto aguardava a construção de seu teatro, Maria della Costa atuou no TBC e foi contratar na Itália, para dirigir o Teatro Popular de Arte, o cenógrafo Gianni Ratto. Basta examinar seu repertório para concluir que, em linhas gerais, a política do ecletismo pareceu a mais indicada para a garantia da sobrevivência financeira. O próprio Teatro de Arena, fundado em 1953 em São Paulo, tendo à frente de José Renato, egresso da Escola de Arte Dramática, onde teve a oportunidade de realizar a primeira experiência do gênero na América do Sul, pretendeu de início ser apenas um TBC mais econômico, porque a forma circular dispensava cenários, local fixo e recursos especiais de iluminação. Mas a sede, na Rua Teodoro Baima, dispondo somente de 150 lugares, não conseguia equilíbrio financeiro, pois os êxitos não compensavam os malogros. Quando se decidiu encerrar suas atividades em 1958, com uma peça de um dos atores do grupo, a acolhida retumbante não só alterou a situação, como teve um impacto extraordinário sobre o teatro brasileiro. Tratava-se da